Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estou muito feliz, por rever o pastor Reinaldo, sua esposa, sua família, também há muitos dos irmãos aqui que a gente conhece. Tem um tempinho que não viemos aqui, mas Deus é maravilhoso. Nos concedeu hoje. E quando ele me fez o convite, irmãos, eu recebi isso como um presente de aniversário. Glórias a Deus. A saudade que eu estava do irmão, querendo vir aqui, mas na correria acabei não conseguindo. Amados, abram as vossas Bíblias no Evangelho que segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 9. Glória a Deus. Sidney, glória a Deus, Deus abençoe. O tema aí é os 50 quinta do Pentecoste, Falei com ele que ele nem me mandou a arte ali, mas ainda bem que onde você lê na Bíblia é Pentecoste puro, Você lê os Salmos, é Pentecoste. Romanos é Pentecoste, tudo é Pentecoste, irmão. Pentecostal ele já vai lendo e falando em línguas, dando pulo, glória a Jesus. Quantos acharam aí Marcos capítulo 9? Diz amém? Amém. Amados, eu vou pedir só para os irmãos acompanhar com os olhos e os ouvidos, por causa da tradução que é um pouquinho diferente. Estou com a King James. Diz assim: então lhes falou Jesus: com toda certeza vos asseguro que alguns dos que aqui estão de modo algum passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus chegando com poder. Passando 6 dias, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e a João, e os conduziu a um lugar retirado, no alto de um monte, onde puderam ficar a sós. E ali foi transfigurado diante deles. Suas vestes tornaram-se alvas, de um branco reluzente, como nenhum lavandeiro em toda a terra seria capaz de alvejá-las. Então pareceu à sua frente Elias com Moisés, e estava conversando com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, sugeriu: Rabi, é muito bom estarmos aqui. Diz seu irmão, é muito bom estarmos aqui. Vamos erguer-te 3 tabernáculos, um será para Moisés e um para Elias. Pedro não sabia o que falar, pois eles haviam ficado aterrorizados. Em seguida, surgiu uma nuvem que os envolveu, e dela soou uma voz que declarou: este é o meu filho amado, a ele dai ouvidos. Fala, a ele dai ouvidos. E de repente, quando olharam ao redor, a ninguém mais viram, a não ser Jesus. E o versículo de número 33 vai dizer assim, irmãos: então chegaram a Cafarnaum. Quando já estavam em casa, indagou-lhes sobre o que discorreis pelo caminho. Eles, porém, ficaram em silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus reuniu os 12 e lhe orientou: se alguém deseja ser o primeiro, seja o último e servo de todos. E conduzindo uma criança, colocou no meio deles e tomando-o nos braços, revelou-lhes: quem recebe uma dessas crianças por ser meu seguidor, do mesmo modo estará a me recebendo. E qualquer que me recebe, não apenas me recebendo, mas igualmente aquele que me enviou. Amém? Podei-vos assentar, em nome de Jesus. Água, Glória a Jesus. Amados, como eu disse para os irmãos, a gente não tinha reparado o tema, e vai falar das 50 quintas de Pentecostes, aonde Atos 2, Deus derrama ali a sua graça, derrama o seu poder, porque ele deu uma ordem aos discípulos para que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E os discípulos logo obedeceram essa voz. Então eles foram para Jerusalém e lá eles ficaram reunidos. Mas o reunidos deles ali, irmãos, não foi reunidos
para bater papo, conversar fiado, não foi reunidos para lazer. Eles se reuniram ali para adorar a Deus, para glorificar a Deus através de oração, de rogos. E eles clamando a Deus, Deus então derramou sobre eles essa maravilha que é o Espírito Santo. Derramou sobre eles de forma que houve um estrondo vindo do céu, um barulho veemente, impetuoso, que encheu toda a casa. E foram vistas ali línguas repartidas como de fogo. E todos começaram a falar em outras línguas. E a Bíblia vai dizer que Pedro, de forma ousada, começou a pregar no poder do Espírito Santo de Deus. E ao pregar no poder do Espírito Santo de Deus, quase 3.000 almas se converteram. Eu quero voltar para o texto que li. O texto que eu li, amados irmãos, aqui de Marcos capítulo 9, vai falar que Jesus, ele estava com os seus discípulos. E Jesus chama os discípulos, mas os 3 em particular. Primeiro Jesus vai falar assim, então falou Jesus com toda certeza, vos asseguro que alguns do que aqui estão de modo algum passarão pela morte até que vejam o reino de Deus chegando com poder. Aí a Bíblia vai dizer que 6 dias depois disso, 6 dias depois que Jesus pronuncia isto, a Bíblia vai dizer que ele chama Pedro, Tiago e a João. E eles sobem para o monte, o monte colocado como o monte da transfiguração. Eles vão ali, e ali Pedro, Tiago e João, Deus, se manifesta de forma, Jesus se transfigura. A Bíblia vai dizer que as suas vestes se transformaram brancas, tão brancas que nenhum lavadeiro, uma pessoa que lava roupa, nenhum homo, nenhum aquiboa, nenhum alvejante, de forma conseguiria fazer com que aquela roupa ficasse branca daquela forma, resplandecente. Ali Jesus estava mostrando a Pedro, a Tiago e a João um pouquinho, irmãos, um pouquinho só da glória, do que ele falou. Há alguém aqui entre nós que eu asseguro, eu dou certeza que não morrerá enquanto não ver a glória de Deus, o poder de Deus, não ver o reino de Deus chegando com poder. E Jesus, depois desses 6 dias, depois de falar, ele se transfigura ali e mostra, de certa forma, o que seria, Jesus Cristo ressurreto, ali para aqueles 3 homens. Mas o que me chama a atenção, amados irmãos, não é, muitas vezes, a glória de Deus ali em si, mas o que me chama a atenção é que Deus escolheu 3 homens. Esses 3 homens, cheios de autoridade, de ousadia, eram homens de trabalho. A Bíblia Sagrada, em João, no capítulo de número 1, e me fugiu o versículo aqui, mas vai dizer que André, João, Tiago e Pedro, eles foram uns, dos primeiros discípulos de Jesus. A Bíblia afirma que André, e Tiago e João, eles eram, na verdade, discípulos de João Batista. Mas quando Jesus veio, que João Batista vai dar testemunho, eles logo vão atrás de Jesus. Eles começam a seguir Jesus. E dali Jesus começa a chamar discípulo por discípulo. No capítulo de número 1 de João, vai falar ali dos primeiros discípulos. E Jesus chama todos eles. Mas dentre os 12 discípulos, Jesus tem 3. Que Jesus que chama mais a atenção de Cristo, que chama mais a atenção de Deus, de Jesus Cristo. E Deus se agrada daquilo. E Deus, coloca ali as suas moedas sobre aqueles homens, porque via neles a capacidade de fazer algo extraordinário. Mas, amados irmãos, estes homens, também conhecidos na Bíblia Sagrada por serem mais íntimos de Jesus,
por serem as pessoas mais chegadas de Jesus, né? Pedro andou por cima das águas, né? Tiago e João estavam ali. João reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus na última Santa Ceia. Eram pessoas íntimas de Jesus, que Jesus tinha muito prazer em estar com elas. Mas, amados irmãos, quando Jesus pega estes 3 homens e leva eles para cima, para este monte, chamado Monte da Transfiguração, e Jesus se transfigura diante dele, Pedro logo vai dizer: bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui neste lugar. E Pedro não está dizendo isso de qualquer forma. Pedro está dizendo porque realmente, irmãos, era bom estar na presença de Deus. A glória de Deus tinha se manifestado naquele lugar. Pedro sentiu a glória de Deus, a presença de Jesus Cristo, e ele vai dizer: é muito bom estar neste lugar. Logo eu relato que é muito bom também estar aqui, porque aqui está a presença de Deus, aqui está a glória de Deus. A glória de Deus se faz presente aqui. Se você ainda não sentiu, é porque de repente você está, veio com alguma coisa na mente que ainda está bloqueando. Mas pelo poder do nome de Jesus, todo pensamento contrário nesta noite vai sair e a presença de Deus vai te tocar. A presença de Deus vai te envolver, ao ponto de você pensar: bom é estar aqui, bom é estar na presença. Tem muitas coisas que são boas, mas melhor do que estar na presença de Deus não. Às vezes nós trocamos as coisas de Deus por coisas banais. É porque verdadeiramente, amados, nós não abrimos os nossos corações e não deixamos a verdadeira presença de Deus adentrar. Porque, irmãos, eu digo sinceramente, quando nós abrimos o nosso coração e sentimos a presença de Deus, nós não queremos outra coisa. Ainda que você não fale em línguas, mas você quer chorar, você quer se espernear, você quer, irmãos, tem hora que dá vontade de atravessar a parede, atravessar, sei lá, dá vontade de saltar, porque a glória de Deus, ela vem sobre as nossas vidas e nos transforma. Quando a glória de Deus atinge o nosso coração, nós não aguentamos suportar. A Bíblia diz que eles ficaram aterrorizados com tanta glória, com tanta presença de Deus. E Pedro já logo queria falar: vamos fazer 3 tabernáculos, vamos ficar aqui. Mas Pedro estava atônito, estava aterrorizado com a glória de Deus, irmãos. E é dessa forma que a glória de Deus nos deixa, aterrorizado. Só que a Bíblia vai dizer: em seguida surgiu uma nuvem e os envolveu, e dela soou uma voz que declarou: este é o meu filho amado, a ele dai ouvidos. Você está entendendo, irmãos? Deus chega para Pedro, Tiago e João e diz assim: ó, este é o meu filho amado, a ele dai ouvidos. A ele dai ouvidos. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você nesta noite? Às vezes você tem dado ouvido ao inimigo, tem dado ouvido a uma pessoa que está na carne e começa a falar dizendo: você não vai conseguir, você não vai alcançar sua vitória, você é um derrotado, e você começa a se entristecer, se abater, porque você começa a dar ouvido. Mas, amados irmãos, esqueça tudo isso e abra os teus ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo de Deus vai te dizer nesta noite. Você nasceu para vencer, você é vencedor, Deus não te chamou para perder, mas é para ser um vencedor. E aconteça o que acontecer, passe o que passar, na presença de Deus não existe perdedor. Ainda que lá na sua casa você está comendo arroz, feijão e ovo, ainda que lá na sua casa você não tenha, de repente cortou a luz,
Eu não sei qual é a situação. Nesta pandemia muitas coisas aconteceram, mas eu quero dizer para você, irmão, Deus está com você. As coisas vão mudar. Deus, Ele vai entrar com a providência, porque Ele te fez mais do que vencedor. A Bíblia diz assim, que Jesus, dando testemunho de João Batista, ele vai dar testemunho de João Batista dizendo assim, que João Batista foi um verdadeiro profeta, um grande profeta, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Aquele que é menor é maior do que João Batista. E quando Deus fala, a Ele dai ouvidos, irmãos, são tantas coisas acontecendo no dia, que nós acabamos dando ouvido a tudo, mas precisamos colocar a nossa vida diante da presença do nosso Deus Todo-Poderoso, e escutar o que Ele tem para nós. E muitas vezes você vem num culto como esse, né, e espera Deus chegar diante de você e passar algo, mas Deus já está falando, você que não está entendendo. Deus já está falando e decretando a vitória da sua vida, mas às vezes você está esperando tanto de outra coisa, que você não consegue entender que Deus te fez para vencer. Entenda, Deus usa profeta, Deus usa o pregador, usa o cantor, mas Deus usa as coisas mais simples deste mundo também para falar. Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele usa, mas eu só vou entender quando eu tiver de forma atenta espiritualmente, porque quando eu me encontro espiritualmente bem, eu consigo entender, irmão, até o bater das asas de uma borboleta. Quando eu estou na presença do Altíssimo, até uma estrela quando pisca, quando brilha lá, nós entendemos que Deus está falando. Quando a presença de Deus nos envolve, irmãos, nós não precisamos de muita coisa para compreender e entender que Deus já falou conosco. Quando nós estamos na presença de Deus, eu só preciso abrir o olho de manhã para saber que Deus falou comigo. O que me chama a atenção foi que, quando eu pulei para o versículo de número 33, então chegaram em Cafarnaum, quando estavam em casa, indagou-lhes sobre o que discorreis pelo caminho. Irmãos, depois que Pedro, Tiago e João, eles descem do monte da transfiguração, você sabe o que acontece com eles? Eles começam a dialogar, a discutir. Acabaram de ver a glória de Deus, estavam na presença de Deus, estavam cheios. Pedro disse, chegou a declarar, pastor Jonas, muito bom é estarmos aqui. Era uma glória tremenda. Mas quando eles descem, irmãos, foi lido aqui que a glória é do Senhor, né? Foi cantado, né? A Ele a glória, a honra e louvor. Que nós não podemos deixar nos envolvermos com a glória de Deus. De que forma você está dizendo isso, irmão Magno? Eu estou dizendo assim, roubar a glória de Deus para nós. Pedro, Tiago e João desceram de lá discutindo. Era para eles estar se abraçando, alegres, felizes, chorando na presença de Deus. Mas eles deixaram discutindo, sabe Deus o que eles estavam discutindo. Mas a Bíblia vai relatar que eles estavam falando para ver quem ia ser o maior. Está entendendo, irmão? Na presença de Deus, lá no monte,
desceu, começou a andar ali e discutir: epa, quem é o maior? Quem é o maior? Está entendendo? Aí o que me chama a atenção, eu vou adiantar aqui por causa do horário, é que quando eles começam a andar e discutir, aí houve algumas situações, né? Jesus curou alguém, fez alguma situação, mas aí quando chegando em Cafarnaum, eles pensaram que Jesus esqueceu. Aí Jesus pergunta para ele: o que vocês estavam discutindo? Jesus já sabia, mas Jesus pergunta. Sabe por que Jesus pergunta? Por que Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? É porque Jesus gosta de se relacionar, irmãos. Jesus sabe o que você tem, Jesus sabe o que você precisa, mas Jesus quer relacionar com você à meia-noite, ao meio-dia, pela manhã, à tarde. Deus quer se comunicar com você, irmão. Às vezes a pessoa pergunta: mas meu Deus, como Jesus pode perguntar isso? Ele sabia que o rapaz era cego. Mas você lembra de Jacó? Por que Deus perguntou a Jacó como era o nome dele? Você sabe por quê, irmão? Na outra feita, ele se passou com Esaú. Aí Jesus queria se comunicar com ele, se relacionar com ele, Deus, né? E falou assim: quem és tu? Ele falou: eu sou Jacó. Aí Jesus: você é o Jacó mesmo. Porque tem gente que se passa por pessoas que não são. Tem gente que quer ser o que não é, irmãos. Fique na posição que Deus te chamou. Fique no tamanho que Deus te colocou. Fique no degrau que Deus quer. Irmãos, não precisa ser ninguém. Seja você, porque Deus sabe. Deus sabe quem você é. Ainda que a pergunta parece não ter nenhum sentido. O que queres que eu te faça? O cego queria era ver, mas talvez ele queria uma esmola também, né? Porque tem gente assim, precisa de uma coisa, mas às vezes não quer largar a outra, não quer largar a muleta, não quer largar aquela situação. Larga, irmão, larga, porque Jesus sabe o que você quer e sabe o que você precisa. Então, Pedro, Tiago e João começam a escorrer pelo caminho. Jesus pergunta a eles. Eles, porém, a Bíblia diz que eles ficaram em silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Talvez Pedro chegou doido: pá, eu que já perguntei Jesus, já queria montar as tendas para ele lá, e aquela discussão, eu fui mais usado. Você viu como é que Deus me usou? Você viu como é que Deus manifestou a glória dele na minha vida? Ei, irmãos, Deus não quer isso. Deus não quer isso. Da mesma forma que Deus me usa, que Deus usa uma criança, da mesma forma que Deus me usa aqui, vai usar aquele. Você sabe qual é o bom de Jesus? O melhor de Jesus é que assim como ele usou a baleia para pegar a Jonas ali e jogar lá, ele usou o peixinho também para levar a moeda. Deus usa peixe grande e usa peixe pequeno. Deus usa todos aqueles que se colocam à disposição dele, meu irmão. Deus usa, é só se colocar na disposição dele. Aí Jesus, a lição que eu quero trazer para a igreja nesta noite. Assentando Jesus, reuniu os 12 e orientou: se alguém deseja ser o primeiro, seja o. Irmãos, então por que é que eu e você sempre queremos ser o primeiro? Por que nós sempre queremos estar na frente, ser o primeiro? É nos primeiros lugares. Jesus sempre falou assim: quando você chegar em algum lugar importante, você não senta na primeira cadeira, não, vai lá na última. Vai lá na última. Porque essa cadeira aqui pode estar preparada para alguém, separada para alguém. E se você for de ser honrado, ele vai te pegar lá no fundo e trazer e botar aqui na cadeira da frente. Você sabe por quê? Porque quando Deus levanta, ninguém abate. Quando Deus fortalece, irmão, quando Deus quer, não tem ninguém que venha ao contrário e faça, as coisas de Deus dar errado, porque Deus, Ele não desiste de você e de fazer você vitorioso.
Aí Jesus falou para eles, vem cá, vou ensinar uma coisa para vocês. Isso aqui, irmão, é para a igreja. Você sabe por quê? Porque o arrebatamento da igreja está para acontecer. O arrebatamento da igreja está para acontecer. E por causa de uma vírgula eu posso ficar. O arrebatamento acontece e eu fico. Isso aqui é Pentecoste. Isso aqui é ser cheio do poder de Deus. Isso aqui é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Entenda o que Deus vai falar para você nesta noite. Ele chamou, você quer ser o primeiro? Ele falou assim, quem quer ser o maior? Sentando, Jesus reuniu os 12 orientou. Se alguém deseja ser o primeiro, seja o último. Irmão, nós temos que entender que as coisas de Deus não é como os homens querem, ou como os homens fazem. Porque os melhores, os mais importantes sempre estão nas cadeiras, lá na frente. Mas para Deus não tem isso. Os importantes estão tanto na frente quanto atrás, estão em todos os lugares. Todo mundo é importante para Deus. Todo mundo que tem um coração voltado para a obra de Deus é importante. Todos que têm a presença do Espírito Santo de Deus. Aí Jesus chama uma criança e fala assim, colocou no meio deles, tomando, abraçou-os e revelou-os. Quem recebeu uma dessas crianças por ser meu seguidor, do mesmo modo estará me recebendo. E qualquer que me receber, não está apenas me recebendo, mas igualmente aquele que me enviou. Então Jesus está dizendo assim, em outras traduções, em outra passagem também, Jesus está dizendo assim, quem quer ser o maior no reino dos céus, tem que ser como esta criança. A criança, irmãos, ela pode ser bagunceira ou o que for, ela pode fazer qualquer tipo de arte, mas ela é humilde. Ela é humilde para reconhecer que errou, ela é humilde para reconhecer, tudo aquilo que ela precisa. Você bate numa criança, daqui a pouco ela não guarda mágoa de você, ela vem lá, te abraça, te beija, Os pais aí que têm filhos sabem disso. Você bate, na mesma hora que você bateu, já corre, te abraça. Isso é a simplicidade da criança. E Jesus diz para nós, se nós queremos herdar o reino do céu, nós temos que ser que igual uma criança. Irmãos, então para com isso. Que eu estou emburrado com o neguinho, eu estou emburrado com fulano, com ciclano, porque fez isso, aquilo. Irmãos, deixa essa coisa para lá e seja, a sua vida diante de Deus e perdoe, irmão, porque se nós não perdoarmos, jamais entraremos no reino dos céus. Aqui. E aí Jesus, ele pega e mostra essa criança e fala, se a gente queremos ser, temos que ser como essa criança. Então, irmãos, entenda que hoje você pode ser o pentecostal que for. Você pode pular, pode passar revelação, você pode passar profecias, você pode cantar bonito, você pode pregar bonito, você pode fazer o que você quiser, irmãos, mas se você não tiver a humildade de uma criança, você jamais vai entrar no reino de Deus. Você jamais vai entrar no reino dos céus. Pode passarão os céus e a terra. Não sou eu que estou falando, mas as minhas palavras não hão de passar. Para você entrar no reino de Deus, você tem que estar aqui alinhado, fazer com que esta palavra se cumpra na sua vida. Isso ainda não foi, pastor Reinaldo, suficiente para eles. Essa lição que Jesus deu para eles. Você sabe por que eles continuaram ainda indagando quem era o maior. Aí se os irmãos vê lá em João capítulo de número 13, se não me falha a memória, é a última Santa Ceia. A última Santa Ceia. Jesus ia dar aquela última Santa Ceia, ia ser traído, ia ser levado no Gólgota, e ali Jesus ia morrer, por amor de toda a nação. Mas antes disso, Jesus chama os 12, manda preparar a última Santa Ceia, fala com os 12, vai lá, tem um lugarzinho preparado lá, o tabernáculo e tal. Jesus começa a ceiar com os discípulos. Mas quando Jesus começa, depois de ceiar, Jesus revela que estava chegando o dia e a hora em que ele ia ser entregue por todos. Pedro, Tiago e João na mesa, inclinando a cabeça ali sobre o peito de Jesus. Mas o que acontece de mais importante? Na última Santa Ceia também Jesus dá o último ensinamento a eles. Jesus pega eles e fala aqui, vem cá,
Pedro, Tiago e João. Você sabe por que o ensinamento não foi suficiente? Jesus agora vai mostrar com a prática. Vai mostrar com a prática. Você sabe quando é que eu sei que você é crente? Não é porque você prega aqui em cima, irmãos. Não é porque você canta. Não é porque você sapateia. Não é porque você passa revelação ou visão. Eu sei que você é cristão quando você pratica as obras do Mestre. Eu entendo que você é cristão, o povo lá fora entende que você é cristão, que você é cidadão do céu, quando você pratica as obras do Mestre. Aí Jesus viu que não foi o suficiente falar só, mas ele falou para que ficasse registrado. Então Jesus chega, pega os discípulos, Jesus sai da mesa, pega uma toalha, cinge os seus lombos, pega uma bacia, enche de água, e Jesus começa. Está entendendo, irmão? Lavar pé. Aí Pedro, padre, você não vai lavar o meu não. Uai, Pedro, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro, não, lava a cabeça, lava tudo. Pedro começou a entender. Pedro começou a entender, irmãos. Está entendendo? Porque muitas vezes nós estamos aqui, mas precisamos entender o que é o Evangelho. O que é verdadeiramente o Evangelho de Cristo. E isso é o verdadeiro Evangelho. Isso é servir a Deus. Isso é estar na presença de Deus. Isso é estar cheio do poder de Deus. Isso é estar transbordando do poder de Deus. Quando você abaixa a sua cabeça e não se coloca maior do que ninguém, mas se coloca menor. Quando você não quer ser o primeiro, mas você é o último. Quando você não é o maior, mas você é sempre o menor. Isso é pregar o Evangelho de Cristo. Jesus começa a ensinar a eles uma prática. Aí Jesus disse assim, ó, se eu sendo mestre fiz isso, fazeis vós também. Irmãos, se nós formos olhar as cartas de Paulo, Paulo era um imitador de Cristo, ele vai começar a ensinar da mesma forma que Jesus fez. Se coloque de pé. Eu quero fazer uma oração e agradecer a Deus, porque eu quero deixar aqui nesta noite que o verdadeiro Pentecoste, a verdadeira presença de Deus, a verdadeira unção do Espírito Santo de Deus vem sobre a vida daqueles que praticam a Bíblia Sagrada. Talvez você nunca foi usado, irmãos, em revelação e visão. Talvez você nunca falou em línguas, ou falou só uma vez, nunca mais falou, pastor Reinaldo. Mas não se preocupe não, irmãos. Continue praticando, porque na verdade, muitas coisas nos aconteceu para nós aqui. Muitas coisas foram derramadas sobre nós aqui, muitas promessas têm para se cumprir na nossa vida aqui. Mas eu digo para vocês que o mais importante de todas as promessas é termos nós o nome escrito no livro da vida. Isso é a maior alegria do cristão, irmãos. É a maior alegria do crente, é saber que o nome dele está escrito no livro da vida. E quem vai dizer isso? Não sou eu, mas o próprio Jesus que disse: não vos alegrei, porque os demônios em meu nome vos sujeitam, mas antes alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. E que nós possamos praticar nesta noite este evangelho, porque não adianta falar que é. Eu não estou pregando doutrina, não, perdão, tá, pastor? Mas eu prego assim, até lá na minha igreja, os irmãos daqui sabem, tem alguma Madalena aqui, tem as ovelhas ali da igreja lá. Deus abençoe muitos que vêm aqui visitar, e eu até fico feliz de vê-los aqui, porque está lá na quarta, na sexta, na quinta está aqui, e é benção. Glória a Jesus. Então, irmãos, isso é o Evangelho de Cristo. Isso é. Só que isso não pode ficar só nas palavras, tem que ficar na vida. E por que eu falo isso? Eu falo isso porque Jesus está alertando um povo. Jesus está alertando o povo dele que ele vai voltar. Ele vai voltar, irmãos. Nunca se viu tantos sinais como se está vendo hoje. Nunca se viu tantos sinais como se está vendo hoje. E eu, como uma pessoa que serve a Cristo, estou preocupado com muitas pessoas que estão deixando se levar, achando que estão, navegando, flutuando no Espírito, mas na verdade não sabe, verdadeiramente o que é o Evangelho de Cristo. Oramos, Senhor Deus e Pai, em o nome de Jesus Cristo nesta noite, Pai. Aqui estão os teus filhos, as tuas filhas,
E eu oro nesta noite, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo envolva eles com o Teu poder, com a Tua graça. Meu Deus, eu não estou aqui dizendo que eles não devam ser usados em revelação, em visão, não. Que o Senhor derrame sobre esta igreja os dons espirituais, os dons de cura divina, o dom de revelação, de visão, de interpretação de línguas estranhas, os dons ministeriais. Ó Deus, que a presença do Senhor venha superabundar na vida deles, mas que eles tenham isso, mas também tenham consciência de que servir ao Senhor não é somente isso, mas sim praticar tudo aquilo que o Senhor mandou. E ao Senhor nós devemos dar ouvido, ó Pai. Assim eu oro, ó Pai, para que a presença do Teu Santo Espírito seja sobre toda a vida, sobre todo o coração, sobre todos que aqui estão, em o nome de Jesus. Você que crê, diga.